Olá, no programa de hoje, o maior tenista brasileiro de todos os tempos. A história do menino catarinense, órfão de pai, que conseguiu destaque num esporte de elite. Nunca sonhava e pensava que eu ia ser o maior tenista do mundo. Jamais um latino-americano chegou tão longe. Ele foi o número 1 do mundo do tênis durante 43 semanas. Ganhou prêmios milionários, virou ídolo de toda uma geração e desde que se aposentou aos 31 anos, continua ligado no esporte. Gustavo Kuerten. Aconteceu e está na Rede TV. Com apenas 20 anos, Guga foi campeão em Roland Garros, um dos mais tradicionais torneios de tênis do mundo e que paga quase 2 milhões de reais ao vencedor. Ele não parou por aí, repetiu a façanha mais 2 vezes. Mas eu jamais esperava que eu fosse me tornar, digamos assim, independente de Mark Roborg, o número 1 do mundo, jamais. A partir daquele dia eu já tive a ilusão e o desejo de um dia ser protagonista ali. Não esperava que ia chegar o resultado aqui. O jogador quando vem aqui, ele tem que aprender a amar isso aqui, né? Não é só vir aqui, olhar e ficar deslumbrado. Ele tem que vir e dizer, pô, um dia eu quero estar numa quadra central aqui. Eu até tive muita dificuldade e o Larry teve que me ensinar a competir, a ganhar de um outro cara. Eu tinha muita dificuldade de ver uma outra pessoa se dando mal. Quando eu tivesse essa chance, ele me preparou para eu estar pronto para concretizar e foi isso que aconteceu. Foi na chegada em Florianópolis, um mês depois do torneio de Roland Garros, que Guga percebeu a diferença que fez para o tênis no Brasil. Até então, um esporte pouco divulgado. A partir dessa primeira conquista mundial, o menino, que achava difícil ser reconhecido como tenista, ganhou visibilidade e força para entrar em quadra e acreditar que o adversário não era mais tão invencível. O que mudou só é a sabedoria, né, a confiança, o entendimento que eu tinha sobre eu mesmo, o jogador, que durante 2 anos praticamente eu entrava em quadra e sabia que eu ia vencer. Em 97, com apenas 20 anos, Guga começou a fazer história em Roland Garros. Foram mais 2 títulos. Em 2000, ele derrubou Kafelnikov e o sueco Magnus Norman, um dos principais rivais na época. Ele se tornou, então, o número 1 do mundo. Mudou tudo porque você era parado na rua, né? Antes você simplesmente era mais uma pessoa. E aí passou a ser o irmão do Guga, a mãe do Guga, o Guga. Em 2001, mais uma vez, Guga encantou os brasileiros. Trouxe para casa o tricampeonato de Roland Garros, o único latino-americano a conquistar 3 vezes o título e a completar uma temporada como número 1 do mundo. O Guga já começa por ter um porte físico já avantajado, né? Quer dizer, um jogador de estatura alta que beneficia ele, no caso, para ter um pouco mais de alcance, mais ângulo para poder sacar forte. A partir do momento que ele conseguia colocar o primeiro saque dele bem na quadra, ele conseguia fazer um jogo agressivo. Essa foi a grande característica do jogo do Guga. Embora ele jogasse numa quadra de saibro, aquela quadrinha vermelha que nós vemos, que é uma quadra mais lenta que o tênis tem, ele conseguia ser agressivo. A preparação física, ela te dá condições, ou ela dá condições para a parte técnica e parte tática do jogo, do treinador cumprir as funções. E ele aguentar a jogar o jogo numa alta intensidade, né, e a recuperação. O sonho se tornou realidade. Agora, de repente, o Guga um dia vai estar ali num pôster no quarto de alguma criança. Então, passou isso tudo pela cabeça e até hoje passa, até hoje a gente ainda fica, né?
lembrando, analisando e curtindo esse momento gostoso que aconteceu na nossa vida. Uma carreira de grandes vitórias não só para um tenista. Foi assistindo a campeonatos do Guga que muitos brasileiros conheceram e aprenderam a respeitar o tênis no Brasil. O auge do atleta catarinense impulsionou como nunca o esporte no país. Daí surgiram quadras, escolinhas e milhares de meninos e meninas de norte a sul do Brasil querendo redescobrir um novo talento. Melhor referência que a gente pode ter aqui, né? Ele foi número 1, foi o ídolo de todo mundo, ainda é o meu. E ele foi incrível. Fez muita gente começar a jogar. O pessoal da minha época, todo mundo cresceu vendo o Guga. No país do futebol, muitas crianças despertaram para o tênis, graças às conquistas do catarinense. O número de escolinhas no Brasil aumentou na era Guga. Houve um movimento de popularização do tênis, levando mais pessoas às quadras. Perdemos, obviamente, uma grande chance de fazer do tênis um esporte importante do Brasil, porque não se investiu na base. Foi muito grande a explosão que existiu, né? E ele foge do âmbito do tênis. Tem muito mais significado esse tipo de contato com as pessoas do que o profissional em si, do que o título adquirido. A seguir, como o menino catarinense conseguiu destaque num esporte nada tradicional no Brasil. E veja como o técnico Larry Passos lapidou um grande talento.